Este é o Zap Futebol Clube, eu sou Altino Ventura Neto. Nós vamos agora analisar a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodada que foi muito importante no que diz respeito à definição das posições, principalmente do rebaixamento, né? Mas vamos começar com a parte de cima da tabela, né? O líder Flamengo conseguiu uma vitória por 1-0, né, contra o CSA, um jogo o Flamengo dominou amplamente, mas jogou meio com freio de mão puxado, né? Depois daquele desgaste do semifinais da Libertadores, né? Contra o Grêmio. Fez um gol logo cedo. E teve uma certa dificuldade para fazer o segundo gol e matar o jogo, né? Mas teve o controle do jogo, acabou ganhando por 1-0. O CSA segue numa posição ruim dentro da zona do rebaixamento, mas era um resultado normal, esperado por todos, né, nesse campeonato, né? É, o Palmeiras conseguiu ganhar fora de casa pelo Avaí por 2-1, né? Foi uma vitória importante porque manteve os 10 pontos que o Flamengo tinha de vantagem, né? Correu o risco em determinado momento até de ampliar essa vantagem do Flamengo, porque o Palmeiras estava empatando por 1-1 e conseguiu vencer com um gol meio polêmico no final, né? Um pênalti muito esquisito e maroto, mas enfim, o VAR no Brasil segue aprontando das suas, né? Um resultado importante no pelotão de cima foi a vitória de 2-0 do São Paulo sobre o Atlético Mineiro, né? O São Paulo vai se firmando dentro do G4, né, com uma certa força, né? Desde que o Cuca saiu houve uma melhora, né? Apesar do Diniz não ser esse treinador ainda consolidado, ainda ser um iniciante, mas o Cuca é um cara que claramente tinha um elenco rachado com ele, é uma pessoa complicada no vestiário, né? O São Paulo tem bons valores, né? E com isso, com essa troca de comando, o São Paulo subiu de produção, ganhou bem do Atlético Mineiro por 2-0, se consolidando no G4. O Atlético segue meio numa zona perigosa, né? Ele tem uma gordura para o Z4, mas o Atlético é uma das piores equipes nas últimas 20 rodadas, 15 rodadas, né? Então ele tem que ficar alerta aí. O Atlético Mineiro e o Botafogo são os dois times que estão em queda livre. Tivemos um jogo 0-0 entre Corinthians e Santos, né? Duas equipes que estão brigando lá também no topo, né? O Corinthians é aquela vocação para o empate, né? Todo jogo do Corinthians praticamente é empate, né? O Santos jogando fora de casa tentou ganhar, foi até um pouco melhor do que o Corinthians, né? Mas não conseguiu furar a retranca do Alvinegro, né? E o jogo ficou no 0-0, um xoxo 0-0, foi ruim para os dois, né? Principalmente porque o São Paulo ganhou, né? E também porque o Inter também ganhou, né? O Inter conseguiu uma vitória sensacional, 3-2 contra o Bahia na Fonte Nova, num confronto direto de Libertadores, né? Na estreia do Zé Ricardo. E o Bahia, mais um jogo que ele fraqueja quando tem tudo para mostrar as cartas, né? Dar a cara, mostrar que vai brigar por Libertadores mesmo. Quer dizer, ele chegou até ali e toda vez que chega ali e tem um jogo em casa, ele fraqueja. Já tinha sido assim contra o São Paulo, já tinha sido assim contra o Atlético Paranaense, agora contra o Bahia, contra o Inter, né? Então o Bahia parece que chegou nos seus limites mesmo. Vai ficar ali naquela franja e pode até uma vaga cair no colo caso o Flamengo venha ganhar Libertadores, né? E abrindo uma vaga, né? Existe essa chance aí, né? Enfim. O Grêmio também é outra equipe que está nessa briga aí, né? Da Libertadores e da pré-Libertadores. Conseguiu se recuperar, goleou o Botafogo por 3-0, né? Um jogo fácil, tranquilo. O Botafogo muito mal. O Botafogo é o time que não agride ninguém. O ataque é muito frágil. O Botafogo fora de casa ainda é mais frágil ainda, né? Mostra toda a sua deficiência. O Botafogo vai brigar aí. Tem que ficar muito alerta. A turma de baixo vem somando pontos, vem tendo resultados. O Botafogo e Galo são duas equipes que estão paralisadas ali numa posição mediana da tabela e que ainda não conseguiram ter pontos suficientes para ter a tranquilidade de dizer que vai escapar do rebaixamento, né? Bom, aí agora vamos. Aí tivemos também o Atlético Paranaense, né, goleando o Goiás por 4-1, mas o Atlético Paranaense já é uma equipe já na Libertadores, meio de férias, se impôs em casa, como sempre impõe-se, né? E o Goiás tomou mais uma goleada fora de casa, né? Já tinha tomado contra o Flamengo de 6, o Santos de 6 e agora tomou de 4, né? O Goiás é uma equipe que faz bons jogos no Serra Dourada, né?
e alguns bons jogos contra equipes mais fracas fora de casa. Mas contra as equipes mais fortes, o desnível está muito forte. O Goiás não consegue render. Enfim. E na briga por rebaixamento, aí que são os jogos que foram movimentaram a rodada, foram os grandes jogos, né? Tivemos o Cruzeiro e Fortaleza, um confronto direto no Mineirão no sábado, né? No sábado à noite. Um jogo em que o Cruzeiro teve muita dificuldade, conseguiu abrir o placar quando tudo parecia indicar uma noite alegre em Belo Horizonte, né? O Fortaleza logo da sequência empatou no 1 a 1. O resultado foi desastroso para o Cruzeiro. Para o Fortaleza foi muito bom, arrumou um ponto contra num confronto direto, manteve a distância de 3 pontos para o Cruzeiro, né? O Fortaleza, dessas equipes todas que estão correndo risco, no momento me parece a equipe mais equilibrada e a que está tendo um melhor padrão de jogo. O time melhorou muito com o Rogério Ceni, né? E eu tenho a impressão que se eu fosse apostar, o Fortaleza é o que tem mais chance de escapar de todos os que estão correndo risco ali, naquele bolo, né? O Cruzeiro segue o seu drama, está dentro das zonas de rebaixamento e vai capinar até o final. O outro jogo do rebaixamento foi também desastroso, foi o empate de 1 a 1 para o Fluminense e para o Chapecoense, né? Um jogo que o Fluminense tinha obrigação de ganhar contra a Chapecoense já rebaixada, saiu perdendo, teve grandes dificuldades para empatar já no fim, né? O Fluminense já tinha perdido para o Avaí, já tinha perdido para o CSA no Maracanã. A situação do Fluminense é muito difícil, delicada, vai enfrentar agora 4 jogos dificílimos nas próximas rodadas e o Fluminense é sério candidato aí. Se não abrir o olho junto com o Cruzeiro, os dois estão correndo bastante riscos, né? O outro jogo do rebaixamento, também importantíssimo, que foi o último jogo da rodada que nós vamos analisar, foi o Ceará e Vasco, né? O Vasco tinha uma vantagem, saiu ganhando por 1 a 0, né? Que era um resultado sensacional, até nível de Libertadores, daria o sonho do Vasco de ainda subir mais alto, buscar até uma sexta vaga, uma sétima, oitava, se fosse o caso, né? Contando com a vitória do Flamengo na Libertadores e mais o Atlético Paranaense, que já está na frente do Vasco, né? Abrindo outra vaga. Mas no fim o Ceará empatou num gol polêmico, um gol que o VAR é que deu. Para mim parecia um impedimento, né? Aparentemente foi impedimento, mas o VAR lá com a linha, com o Sopro, disse que não foi, né? Ficou a polêmica, o empate acabou não sendo bom para o Vasco. Para o Ceará, que estava perdendo o jogo, até em condições normal, seria até buscar a vitória, né? Que os 3 pontos em casa, mas dada a circunstância, o Ceará somou mais um ponto, dado que todo mundo meio que empatou lá para baixo, a coisa ficou equilibrada, passou-se mais uma rodada e, e as posições não se alteraram. Então, vamos aguardar a próxima rodada, né? A próxima rodada nós teremos alguns jogos importantíssimos. O líder do Flamengo joga com o Goiás fora de casa, no Serra Dourada, na quinta-feira. É um jogo que pode ser perigoso. O Flamengo vem numa maratona, deu uma caída nesse jogo. Vamos ver como é que vai reagir. Tem mais um dia para descansar, né? Porque o jogo é na quinta. Teremos um jogo também que eu alerto para vocês ficarem atentos, que é o clássico paulista, Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras é o segundo colocado, né? E com chances reais aí de tropeçar. Se o Flamengo vier a ganhar e o Palmeiras tropeçar no clássico, pode aumentar a distância, né? E o último jogo que eu aponto como importante é a briga do rebaixamento, um jogo confronto direto, que é o Ceará e Fluminense na quarta-feira, lá no Castelão. É o primeiro dos 4 jogos complicados que o Fluminense tem na sequência, e o Ceará, com esse tropeço que teve contra o Vasco, caso vença o Fluminense, fica numa boa posição. É isso por aí, galera. Vão lá, deixem seus comentários, façam suas análises, gostaram, não gostaram, o que vocês acham, e até a próxima.